Eu vou fazer uma pergunta aqui como pastor, né? Então, a gente está aqui com alguns pastores. Um escândalo do MEC com os pastores, né? Então, até para os nossos irmãos presbiterianos que estão assistindo. A gente ficou chocado com tudo isso. E isso aqui é uma coisa que os nossos jovens, que a gente lidera, vem para cima e fala, cara, como é que é possível uma situação dessa aí? O que está acontecendo? Tem corrupção aí no meio? Qual que é a tua versão do que está acontecendo? Não, a verdade. Esses dois pastores, né, me procuraram certo dia, que muita gente fala comigo, e queriam ter acesso ao ministro Milton, que é pastor também. Daí eu indiquei para o Milton. E daí o Milton resolveu empregar um deles. Tá ok? Como podia ser empregar qualquer um de vocês, um parente, um amigo? Porque a gente não tem como indicar 30 mil cargos em comissão. Bem, com o passar do tempo, o Milton percebeu que tinha algo errado. O Milton foi à Controladoria Geral da União e participou do fato. E o ministro-chefe da CGU começou a investigá-los. Chegou a um ponto e entregou o processo para a Polícia Federal. Todos os pedidos dele foram suspensos. Não tem nenhum pedido dele liberado. Zero. Nenhum pedido liberado. E a investigação começou com o Milton. Daí a Polícia Federal resolveu fazer aquela busca e apreensão, né? E a prisão do Milton. Nos surpreendeu, foi impetrado o habeas corpus, no dia seguinte, no mesmo dia foi concedido, daí você vai ter acesso ao processo. O Ministério Público de Brasília falou que era contra a prisão. Tinha 60 mil reais na conta de um parente dele. Foi comprovado que era a venda de um carro. Até o momento não tem nada contra o Milton. Mas por ele e o outro ser pastor, o pessoal potencializa. Como se acontece, vamos supor, um coronel do Exército, um sargento, um general, acusado de uma coisa qualquer. O negócio está esculhamba as Forças Armadas. Então foram para cima do Milton em cima disso. Agora, os pastores que se expliquem. Não conseguiram nada. Ô, pastor, me ajuda aí, então. Eles não conseguiram nada do Ministério... Luciano, me ajuda. Não, está falando dos outros dois. Eles não conseguiram nada do... Teve um pastor batista agora falando uma besteira, dizendo que os evangélicos têm que pedir perdão ao Lula. Bem, agora ele assinou um documento que falou em nome dele apenas, né? Então o pessoal aproveita esses momentos para tentar esculhambar. Vamos... Posso? Claro, então, repetindo aqui, para não ter dúvida aqui. Irmão mais velho. Nós sempre tomando providência quando suspeitamos que algo de errado possa acontecer. O Milton teve essa iniciativa junto à Controladoria Geral da União, tanto é que nada foi liberado para os prefeitos que, porventura, tenha pedido recurso. Duas situações que, pelo menos entre os colegas pastores, a gente ficou tentando digerir e, às vezes, com essa influência emocional do, como foi dito, dessa guerra de narrativas. Porque hoje em dia... É difícil, né? É difícil, né? Cada um muda... nós sabemos o quanto o povo foi, no 7 de setembro, expressar um apoio àquilo que o senhor vem defendendo. A notícia vai lá e diz que o senhor roubou um ato cívico para transformar em comício. Ninguém ia no 7 de setembro para o ato cívico. No momento que decide dar apoio... Então, assim, fica essa guerra e as coisas vão se confundindo. Mas, por exemplo, teve coisas que, pessoalmente, para mim, ficou confuso. A gente sabe que, desde o início, eu decidi o que critério de liderança de ministério, de cargos de importância, não seriam negociados, não seriam dados a partido, tinha que ter competitividade. Quando, de alguma forma, a competitividade não estava presente de forma completa, havia troca. Eu acho que só na Petrobras aí foram 4 tentativas, é isso, né? Foi na quarta. Na quarta que a coisa... No MEC também? Andou. No MEC teve um que durou um dia. Nessa guerra de narrativas, uma das preocupações nós, eu particularmente, quando votei e pedi voto ao senhor em 2018, era simplesmente um voto anti-PT, um voto anti-esquerda, é a nossa única forma de quebrar essa dominação. A nossa preocupação não era só a questão da corrupção, que acabou sendo mais valorizada, mas de ideologia, enfim. Quando o senhor entrou e começou esse posicionamento, é algo que a gente ficou impressionado. De repente surge uma promessa, que foi cumprida, diga-se por sinal, que nos pareceu preocupante. Uma das 2 vagas que o senhor indicou para o STF seria alguém terrivelmente evangélico. E, particularmente, quero explicar a quem nos ouve, especificamente a turma que fica questionando se nós estamos tentando um governo que nos favoreça, que não é nisso que nós cremos.
Então, eu sempre digo, particularmente, nunca fiz questão de um ministro terrivelmente evangélico. A gente sempre quis um terrivelmente de direita, que sustentasse os valores que desenvolveram comprovadamente o Ocidente, os valores judaicos cristãos. Enfim, surgiu essa promessa que, às vezes, até para alguns de nós que diria seria legal, porque se, por um lado, não tem que estar lá representando a nossa fé, por outro lado, não dá para negar que a expressão da fé dos evangélicos cresce absurdamente e é inegável que a gente também tem direito de participação. Tem que ter representatividade. Tem que ter representatividade. É um terço do país hoje. Mas isso ficou parecendo para alguns, poxa, é a negociata dele com os evangélicos em troca de apoio. Quando isso foi para a imprensa e com toda essa contradição de informações, a guerra narrativa que já tinha dado pano para a manga, aparece, de repente, a indicação do Cássio, que emocionalmente, Cássio Nunes, para muitos, só soa. Estou dizendo emocionalmente porque a gente não tem as informações que o senhor tem e nem o senhor pode falar de tudo que tem. E soou para a gente, poxa, agora tem uma negociata com o Centrão. Mas não, mas o próximo vai ser e eu acalmo vocês. Muitos líderes que deveriam ter visto isso com bons olhos, pelo menos a conduta do Cássio, tem nos assustado menos do que a preocupação que nós tivemos, imaginando que ele pudesse vir com valores diferentes de um terrivelmente de direita. Deixou muita gente chocada e indecisa, e eu vejo líderes com problema até agora em relação a isso. Um dos pontos principais para nós, de não querer a esquerda de voto no poder, entre tantas outras coisas, é as próximas duas indicações. Eu sei que eu joguei muita coisa junto, mas basicamente eu queria que o senhor pudesse esclarecer qualquer dúvida sobre a entrada do Cássio e a dita, suposta, alegada negociação com o Centrão, a questão do porquê que o senhor prometeu um terrivelmente de direito, evangélico, quando para nós bastava ser de direito, e o que o senhor pensa sobre essas próximas duas. Até porque, Luciano, os jovens não estão nem falando sobre essa questão dos dois indicados. Eu acho que muitos dos jovens evangélicos que estão assistindo a gente não sabem que no próximo mandato o presidente que tiver lá tem direito a mais dois, e o que isso representa a longo prazo para o Brasil. Exato. Vamos lá. Eu acho que estava no Gedeões, em Santa Catarina. Eu confesso que a gente estava aprendendo a falar em público, né? E eu vi, tinha umas 10 mil pessoas e sabia como era o Supremo já. Vocês passaram a saber depois, com todo respeito. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu, estava bem nessa linha. E eu conheci o Cássio na transição. Mas lá em Santa Catarina, em dado momento, eu falei que uma das duas vagas para o Supremo seria um terrivelmente evangélico. Foi figura de linguagem que eu usei, até porque eu desconheço um católico evangélico dentro do Supremo. Desconheço. Se existe, é da boca para fora, que eu nunca ouvi falar que nenhum deles tenha ido numa igreja evangélica ou numa igreja católica. Desconheço. Tá? Bem, daí aconteceu a primeira vaga. Eu tinha conhecido o Cássio por ocasião da transição. Tá? Ele me conhecia no Rio de Janeiro. E até ele se surpreendeu quando eu o chamei, porque ele estava trabalhando para passar na sabatina de uma lista tríplice do STJ, que estava certo que o nome dele entraria. Então ele já tinha trabalhado no Senado Federal. Eu não indico ninguém para o Supremo, o pessoal tem que entender isso. Se eu puder indicar, indicava esse cara aqui agora, vai para lá. Quem indica, na verdade, é a sabatina do Senado. E não é uma sabatina para comprovar conhecimento. É a sabatina que agrada a maioria do Senado. Então, o Cássio era a pessoa madura para passar por lá. E eu até comecei a usar um termo na época, né? O Cássio, o pessoal só ficou sabendo no dia que eu mandei o ofício para o Senado. Ninguém ficou sabendo. Zero. Não vazou nada. Tá? Eu até falei um dia, escorregada, fala besteira, né? Uhum. Eu vou indicar um cara que toma cerveja comigo. Primeiro que eu não tomo cerveja. Coisa rara eu tomar um copo de cerveja a cada 6 meses. Tá? Tomo. Não vou dizer que não tomo. Já tomei. Tá? Falar que eu sou santo aí. E o Cássio já tinha trabalhado o nome dele para o STJ. O que eu vi? Eu não vou ter problema para provar o nome do Cássio, que toma tubaína comigo. E assim foi o Cássio. Vou te falar de uma passagem do Cássio para você entender um pouquinho o que é que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. Só um negocinho.
o Supremo tinha reinterpretado a prisão em segunda instância. Passou a ser a última e botaram o Lula, Zé Dirceu, toda a quadrilha todos os corruptos para fora, todo mundo. Só vai para a cadeia depois que o Supremo julgar que é a última instância. Até aí tudo bem, né, Juan Cid? Tudo bem. Mas os amigos do Lula queriam que ele fosse elegível. Mesmo ele não estando na cadeia, ele já tinha sido julgado em 3 instâncias, e quem é julgado em segunda torna-se inelegível. Daí tinha que tornar o Lula elegível. Olha a influência do cara, olha a influência do Lula, como ele manda. O processo dele foi por uma turma, são 2 turmas no Supremo, que era a turma de 5. E começou a votação nessa turma, com o Cássio presente, para saber se o Lula seria anulada a condenação dele por uma questão de CEP, tinha que ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília e não em Curitiba. E a votação 2-2, e foi suspensa a sessão naquela turma. Faltava o voto do Cássio. Então o Cássio ia decidir se o Lula ia ser elegível ou não. Certo ou errado? Você deve lembrar da história. E daí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, o processo veio à pauta novamente e o Cássio votou contra a anulação das condenações. Ou seja, o Lula perdeu por 3-2. Daí o ministro Gilmar, que estava conduzindo o processo, usou da palavra, se exaltou bastante e convenceu a Carmen Lúcia a voltar atrás, que ela tinha votado para o Lula, para continuar valendo as 3 condenações, ela voltou atrás e falou que não valia mais. E o Lula passou a ser elegível. Começa a entender um pouquinho como funciona. Olha a posição do Cássio. Você acha que o Cássio não sofreu pressão para votar para o Lula ser elegível? Deve ter sofrido. Você acha que alguém me procurou buscando uma maneira ou de outra para o Lula ser elegível ou não, ou para não ser? Com toda certeza, pintou coisa no pedaço. Acredito que o voto do Cássio foi o melhor possível. Não é porque você foi julgado aqui por um crime e não devia ser aqui lá, você vai deixar de ser criminoso. E quando tudo foi anulado, né? Ele foi descondenado, dado a idade do Lula, algumas coisas prescreveram e o cara continua aí livre, leve e solto por aí, e nem em primeira instância foi julgado nada dele até o momento. Então o voto do Cássio, no meu entender, foi o voto mais importante da história dele. Dificilmente vai ter outro voto tão importante quanto esse dentro do Supremo Tribunal Federal. E ele manteve a linha dele, votou pela condenação do Lula.